Amigo Jesus, irmão maior, mestre de nossas vidas, permita, Senhor, aos seus mensageiros estarem presentes e atuarem em favor de cada um de nós, a fim de podermos estarmos receptivos aos vossos ensinamentos pelas luzes da doutrina dos Espíritos. Que a vossa paz, Senhor, envolva os nossos corações, envolvendo toda a casa que nos acolhe, e que nós saibamos somarmos os nossos esforços em vibrações positivas e fraternas, em comunhão com a espiritualidade superior, irradiando essas energias a toda a humanidade, em especial aos corações mais necessitados do que os nossos. Rogando a Ti, Senhor, que nos dê força e sustentação para a continuidade de nossa proposta evolutiva, tanto no plano físico da Terra, quanto nas dimensões espirituais da mesma. Sê conosco, Jesus, pois nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim o seja. Bom, então nós vamos fazer a leitura da lição para que nós possamos familiarizar com aquilo que Emmanuel vem nos trazer acerca da questão do Livro dos Espíritos, que foi estudada na noite do dia 11 de setembro do ano de 1959, na cidade de Uberaba, na Comunhão Espírita da Prece, onde Francisco Cândido Xavier participava dessas reuniões, que eram públicas e que aconteciam 2 vezes na semana, às segundas-feiras e às sextas-feiras. Na Grande Transição, é o título proposto por Emmanuel dentro do capítulo 63. Quem tem as obras mais antigas, edições mais antigas, não há a numeração por capítulo, tá bom? As mais novas, as mais recentes, têm. Por muitas que sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores, vulcões significa tempestades, ou prenunciação de tempestade forte. Pode também significar sombra, treva. Vulcões ameaçadores transformam-se, na hora da tempestade, em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam messes de reconforto. Messes significa colheita. E árvores podadas multiplicam a produção. Todas as energias que sustentam a terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã,
consiga reaprender e recomeçar. Colocado, assim, no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouvida a sombra para que a luz te favoreça. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. E quem realiza o melhor desconhece o que exprima ofensa ou descaridade, porque a ofensa é espinho da ignorância e a descaridade é chaga da delinquência, que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridade e influência, títulos e haveres, são talentos emprestados que devolverás na hora prevista. Desse modo, mesmo que a maioria te escarneça o propósito de bem fazer, perdoa sempre e faze o bem que possas. O tempo que te traz hoje, a oportunidade presente, será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição. Então aqui temos o título da lição. A grande transição que a morte impõe sempre a justos e injustos. E, na grande transição, o bem que houveres feito, muitas vezes superando sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem. A água pura crisolada na pedra, o ramo virente a destacar-se do lodo e o fruto opimo a pender do tronco dilacerado. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Não digas que tens o lar, a feição de penitenciária, que te falta a compreensão alheia, que não dispões de recursos para ajudar ou que sofres inibições invencíveis. Recorda que certo dia, um anjo, transfigurado em homem, subiu agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas, em razão de haver aceitado a cruz, por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Eis a lição proposta por Emmanuel na noite em que nós falamos, no início, na cidade de Uberaba, onde ele está fazendo um leve comentário acerca da questão de número 155 do Livro dos Espíritos. Então, vocês puderam observar que ele está falando da transição. Em outras palavras, para nós espíritas, o processo da desencarnação, o retorno da alma para o mundo espiritual, as dimensões espirituais. Então, ele está justamente trazendo para nós que Jesus, ao ser vencido, entre aspas, no mundo físico, atado ao madeiro, em uma cruz, através do processo que muitos de nós até então ainda colocamos como morte, descerrou para a humanidade inteira
conforme a própria colocação de Emmanuel, a rota, o caminho, a direção que todos nós devemos seguir mediante o processo evolutivo que Deus faculta a cada um de nós. Isto é, Jesus mostrou-nos a realidade da vida para além dos limites da materialidade, do corpo biológico. Então, Emmanuel está chamando-nos a atenção para o processo da desencarnação, onde este processo ele é uma consequência natural e que terá dissabores ou não, de acordo com a conduta do ser no plano físico. E é por isso que ele coloca: tudo é serviço por toda parte. Todas as energias que sustentam a Terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem, quando ele coloca, embora os profetas do pessimismo, diante dos vulcões ameaçadores, tempestades ameaçadoras, não somente a tempestade realmente, dentro do fenômeno natural da natureza, mas, entre aspas, as tempestades que muitos de nós passamos diante de uma vida no plano físico, seja através no campo familiar, no campo profissional, nas atividades que vamos desenvolvendo, querendo ou não, nós vamos enfrentar desafios. Alguns dos desafios vão se tornar algumas dificuldades para nós. E este processo se faz necessário, pois o mesmo visa reajustar-nos diante da lei divina, no encaminhamento do nosso processo evolutivo, espiritual. Então, Emmanuel chama a atenção para que, quando a transição, isto é, o momento de chegada, de deixarmos o corpo físico para adentrarmos o plano espiritual, precisa estar, como se diz, bem definido a cada um de nós, dentro dos processos naturais da própria vida. O mais interessante é que todos nós conhecemos isso, sabemos disso, temos informação disso. O objetivo agora é tomarmos conscientização desta realidade. E a questão 155 do Livro dos Espíritos, então nós lemos hoje a lição primeiro do livro Religião dos Espíritos, para penetrarmos um pouco mais aqui na proposta que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer. Então está na segunda parte do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 3, que traz o título Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Ou do retorno corpóreo para a vida espiritual. Questão 155 do Livro dos Espíritos. Como se opera a separação da alma e do corpo? Então vejam bem a pergunta de Kardec. Parece simples, né? Como se opera a separação da alma e do corpo? Então ele está partindo já da premissa que cada ser humano traz o corpo físico, como todos o sabem. Mas para além do corpo físico, aquilo que é definido como alma. Então nós temos
o corpo físico, não é novidade para ninguém, corpo físico. E para além do corpo físico, os espíritos colocam, conforme Kardec traz, a ideia de alma. Espírito. Tá tranquilo? Tá, né? Então, como se opera a separação da alma ao corpo físico? Ele está falando de quê? De morte. Para muitos, para nós espíritas agora, desencarnação. Pois que a alma está deixando o corpo, está deixando a carne. Isso ele colocou o nome de transição, Emmanuel, na grande transição. Então aqui não tem nada a ver com o processo de transição planetária. É a transição da saída da alma do corpo físico para o retorno ao plano espiritual. Como se opera? Resposta. Rotos os laços que a retinham, ou desprendido os laços que a retinham, ela se desprende. Ela se desvencilha. Resposta simples, não é verdade? Bem simples. Mas Kardec, não satisfeito apenas com essa resposta, ele faz uma outra pergunta, que é a 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? É a pergunta. Este processo, ele é brusco? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada para que isso aconteça? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Então ele está trazendo a imagem para nós de um pássaro que está engaiolado, você abre a portinha da gaiola e ele sai, batendo asas. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Veja que coisa interessante, que na resposta eles vão colocar alma e espírito. A alma se desprende gradualmente. E, mais embaixo, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Os laços se desatam, não se quebram. Ponto. Tranquilo até aí, não tá, gente? Hã? Nenhuma novidade. Não é isso? Não é uma novidade nenhuma mesmo, porque todos nós já passamos por isso. Lembram? Ah, nossa, ninguém lembra. Ninguém lembra. É o mais interessante, não é verdade? Todos, e ó, não foi uma única vez, não. Foram várias vezes que nós, espíritos, já estivemos em outras oportunidades habitando corpos físicos e por diversas vezes
dentro dessas experiências, nós vivenciamos a transição, o processo natural da alma se desprender do corpo físico e do espírito retornar às dimensões espirituais. É interessante isto. Só que nós não paramos para avaliarmos isso. É muito raro alguém fazer esse tipo de reflexão. A proposta não é, obviamente, fazermos um culto à morte. Não, não é isso. Mas a necessidade de entendermos de uma forma bem natural o processo, pois que mais dia, menos dia, cada um de nós, de novo, vamos passar por essa transição na atual existência em que nos encontramos. Quando se dará, só Deus o sabe. Mas o fato é que todos nós que aqui nos encontramos retornaremos ao plano espiritual. A questão é, não é se desprender, porque isso irá acontecer de uma forma ou de outra. Sabemos disso. É como chegaremos do outro lado? De que forma adentraremos o outro lado? Adentraremos ainda presos, cativos, algemados às questões físicas, materiais, às questões que ficaram, ou chegaremos do outro lado com os olhos fixos ao alto para continuarmos avançando diante da nossa evolução. Então, este é o grande desafio nosso. Aí o Kardec ele dá uma nota interessante para nós. É importante nós atentarmos para o Livro dos Espíritos, pois que tanto as perguntas quanto as respostas e as notas que Kardec traz em algumas das respostas que os Espíritos nos dão, convidando-os realmente a um estudo mais profundo e sério. Por isso estamos aqui estudando o livro Religião dos Espíritos. Mas religião dos Espíritos? Religião dos Espíritos. É porque a palavra religião, sua nomenclatura, ela tem uma definição, tem um significado para nós. Sabemos disso. E nós nos prendemos a esses significados dentro de um processo natural da cultura que vamos absorvendo entre os povos. Mas a espiritualidade nos chama a atenção e a doutrina espírita vem fazer esse resgate, que dentro da própria palavra, na sua etimologia que vem lá do latim, cujo significado é fazer uma ligação ou religação, por isso religião, religar, religare, em latim, é ligar, religar a criatura ao seu Criador. Então a doutrina espírita, ela se fundamenta num tripé: ciência, filosofia, religião. Mas a religião com R maiúsculo. E pasmem, o Livro dos Espíritos, apesar de Allan Kardec colocar no cabeçalho filosofia espiritualista, onde aqui vamos aprender a filosofia espírita, para debatermos, dialogarmos, questionarmos, buscarmos reflexões em torno daquilo que é colocado pela espiritualidade nas perguntas de Kardec, nós vamos observar que também é ciência. Mas não a ciência do ponto de vista físico.
ciência espírita, onde os elementos que nós vamos abordar não são de estrutura ou de natureza, de materialidade física, como nós concebemos na matéria em que nós nos movimentamos. E religião, porque é um livro onde os Espíritos nos convidam a estudar o Novo e o Velho Testamento. Diversas respostas, dentro de diversas perguntas, nós encontramos os Espíritos chamando-nos a atenção para o Novo e o Velho Testamento. Aqui no Livro dos Espíritos. A começar pela primeira pergunta, Deus. Como outras perguntas, quando é colocado, como Deus criou o universo? E eles respondem, nada exprime melhor aquilo que está já descrito no Gênesis. Isto é, chamando-nos a atenção para o primeiro livro da Bíblia Sagrada no Velho Testamento. Onde assim, eles relembram-nos. E Deus disse, haja luz, e a luz foi. Está lá no texto bíblico. Assim como eles vão nos chamar a atenção para a leitura dos Salmos, trazendo várias questões do Velho Testamento, do próprio Novo Testamento, e, dentro da questão 625, Jesus. Observarmos, vermos Jesus. Então, o Livro dos Espíritos, e aqui é uma opinião particular minha, é o terceiro maior livro da humanidade. O primeiro é o Novo Testamento, o segundo é o Velho, e o terceiro é o Livro dos Espíritos. São os três livros de excelência da nossa humanidade. Nota de Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo, pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Opa! Na pergunta e na resposta, nós não temos a palavra perispírito. Agora, aqui na nota, Kardec já nos dá a palavra perispírito, chamando-nos a atenção. Pois que corpo físico nós conhecemos. Alma, sabemos o que é. Espírito. Somos espírito. Se nós acreditamos em Deus e sabemos que Deus não está na matéria, e se somos a imagem e semelhança de Deus, o somos em espírito. Mas a palavra perispírito surge. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Estamos na questão 155, pois que o perispírito já foi estudado por Allan Kardec aqui em O Livro dos Espíritos, em perguntas anteriores. Então, olha que coisa interessante. Perispírito. Perispírito. Aí nós vamos retornar à questão 135, para que nós possamos, então, prosseguir aqui na questão 155. Então, nós fizemos a leitura da 155, estamos na 155A, 135. Pergunta Allan Kardec. Há
no homem, no ser humano, alguma outra coisa além da alma e do corpo? Então, há no ser humano, além da alma e do corpo físico, algo a mais? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. Então vejam bem que quando Kardec coloca na nota, ele está simplesmente reproduzindo a colocação dos espíritos. Durante a vida, nota da questão 155, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perespírito. Então está reproduzindo a resposta dos espíritos. Voltando na 135, Kardec questiona: de que natureza é esse laço? Resposta: semimaterial. Isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Aí na questão 135, aqui no caso a, ele vai nos dar uma nota. O ser humano é, portanto, formado de 3 partes essenciais. E aqui que entra o X da questão. Que isso é importante entender. Primeiro, o corpo físico, o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Entrou aqui uma palavrinha nova, uma terminologia nova. Segundo, a alma, espírito, encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, o perespírito, definido por esses tracinhos aqui em torno do corpo físico. Substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito. Então vejam bem, serve de primeiro envoltório ao espírito. E liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Pois que perespírito, peri, é um prefixo cujo significado é envoltório, revestimento, capa. Um envoltório, um revestimento, uma capa que envolve o espírito. Nessa colocação de Kardec, ele está trazendo para nós o quê? Que antes do espírito estar no corpo, ele já é revestido de um corpo chamado perespírito ou perespiritual. Isso é muito importante entender. Quando chega o momento da separação definitiva da alma em relação ao corpo, que nós chamamos de morte, o que acontece? Alguém aqui já foi a algum velório? Já? Já viram um corpo dentro de um esquife? Já? Já. Tem pessoas que não conseguem ir a velório, nem participar de um enterro. Isso é natural. Cada pessoa tem uma forma de se expressar e isso precisa ser respeitado. E, de repente, quem segue o cortejo vai ver a urna sendo depositada ao solo.
caso não seja cremada. E é jogado numa terra ali em cima. E aí nós vamos acreditar que aquele ente querido, que apesar da separação, que neste momento é transitória, não é definitiva. Por que não é definitiva? Porque nós também vamos. E haverá o reencontro. É preciso pensar nisso. Mas no momento ali nós não raciocinamos dessa forma. Devido ao momento de luto que cada um passa, de acordo com aquilo que traz em si mesmo. Naquele momento que o corpo é depositado, todos nós vamos para casa. O corpo fica lá. E aí, nós vamos acreditar que aquele ente querido, aquele ente amado com quem convivemos durante um bom tempo, vai estar ali, encarcerado, aprisionado, numa urna depositada dentro de um solo e abafado por terra em cima? Então, o corpo físico, no processo da transição, ele vai deixando de existir. Alguém já participou de alguma exumação de um corpo? Já participaram? A menina colocou que já, né? Eu já participei de algumas. E quando se abre a urna para fazer a exumação, pois que outros corações vão ser colocados, né, como se diz, na mesma gaveta, tranquilo, né, gente? Nós estamos falando aqui uma linguagem tranquila, ninguém precisa ter medo, não. Né? Porque outro dia, eu fui falar com nós precisamos ver aí um plano funerário, um plano, não sei o quê. Gente, precisa pensar nisso, nós vamos passar, vai pegar todo mundo com a calça curta na mão. Sabe por quê? É preciso fazer. Sabe por quê? Porque o dia que eu fui fazer um plano funerário, fazer lá no Bosque da Esperança, chegou lá uma família para fazer o enterro de um ente querido. Não tinham nada. Não tinha plano funerário, não tinha plano lá do cemitério, não tinha nada. Desembolsaram R$43 mil. Queriam fazer a vontade da pessoa que desencarnou, queria ser enterrado no Bosque da Esperança. É óbvio que tem mais cemitérios mais em conta, mas no Bosque da Esperança, R$43 mil. Estava eu e minha irmã, né? Minha irmã olhou para mim assim, tá vendo? Nós temos que já nos preparar, porque não sabemos quando é que nós vamos. E um ano depois de nós termos feito o plano, o meu irmão desencarnou. Precisamos. E nós compramos o jazigo, que é uma propriedade, ele custava à época R$24 mil. Um pedacinho de terra, né, gente? R$24 mil. Nós vimos uma promoção e compramos por R$14 mil. Bacana. Um ano depois, precisamos ser colocado meu irmão lá. É preciso pensar nisso. Porque, mas se não tiver dinheiro? Vai ser enterrado no cemitério público, cemitério da Paz. E mesmo assim paga algumas taxas lá que vai ter que ser desembolsado. Então, veja bem, para retornar para o plano espiritual é caro. Agora, para voltar é mais caro ainda. Por quê? Porque quando o espírito retorna, a família se prepara para receber. E o oposto não se dá para o retorno. Então, nós fazemos chá de fralda, chá de não sei mais o quê, não é verdade?
preparando. Nós preparamos o berço, o quarto, as roupinhas, que diga-se de passagem, roupinha de criança é caro. É caro. Aí depois que nasce, tem todo aquele processo, mamadeira, fralda, uma lata de leite Nã, é mais de R$100. Depois a poupança para a escola. É. Então, o retorno é muito caro. Mais caro do que a partida. E nós estamos nesse emaranhado. Nós vivenciamos isso todos os dias. E somos chamados, dentro dessa vivência, a uma reflexão, pois que irá acontecer conosco. É a certeza que nós temos. É a certeza. Então, quando nós saímos de um velório, de um enterro, e retornamos para o nosso lar, o corpo ficou lá. Mas o espírito não. E Kardec está nos chamando a atenção que o espírito, antes de estar no corpo, ele é revestido pelo perespírito, ou corpo espiritual. Ele está falando de quê? Reencarnação. Do retorno da alma ao corpo, onde o corpo perespiritual já está revestindo o espírito. Então é muito importante entender. E aí o que aconteceu? O espírito retorna para o outro lado. Como ele vai constatar a sua individualidade? É uma das perguntas que está no Livro dos Espíritos. Questão 149. Questão 150. Onde eles chamam-nos a atenção para isso. Constata a sua individualidade através deste corpo perespiritual. Como? Porque ele vai se ver no corpo perespiritual que se assemelha pela aparência ao corpo que deixou, que foi enterrado. E é por isso que muitos corações, ao deixar o corpo físico, pela transição do processo da morte ou desencarnação, então nós precisamos retirar a palavra morte e trabalharmos agora mais com a palavra desencarnação, deixar a carne, deixar o corpo. Ele vai se ver do outro lado como se estivesse no corpo físico. E o mais interessante, pensando, sentindo, tendo sensações, tendo emoções. Isso quer dizer que, quando o corpo físico se foi, tudo aquilo que nós conquistamos no campo da inteligência, das nossas emoções, das nossas sensações, dos nossos sentidos, não vão com o corpo, porque não pertence ao corpo. É canalizado pelo corpo, através dos órgãos, mas não pertence ao corpo. E aí, o espírito, do outro lado, se vê neste corpo físico e pode acontecer que, durante lá o enterro, você deixou o fulano ou a fulana, você retorna para a sua casa, ele vem com você. Pode acontecer que ele volta com você. Entra no carro, ou vai até de ônibus, agora tem a facilidade do Uber, vamos embora, você ali, e ele do seu lado. Você chega no seu lar, e ele vai ficar lá. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer que, no momento ali do processo, ele adormeça, e a espiritualidade
o acolhe e o leva. Ou pode acontecer que ele desperte em um ambiente diferente do qual ele está acostumado. E ele vai chamar para o Beltrano, para o Ciclano, não vai conseguir ouvir, ter a resposta, vai começar a procurar e vai pensar que está num sonho, num pesadelo. Então, cada individualidade vai ter uma reação. E essa reação é o que Kardec está nos chamando a atenção na nota. Porque ele vai dizer assim, na nota, da questão 155. A morte é a destruição do corpo somente. Tiramos o corpo físico. Não a desse outro invólucro, corpo perispiritual, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. O que ele está querendo dizer? Que este desprendimento, que não se opera subitamente, em alguns casos, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido. A pessoa desprendeu, vai voltar com a gente. Ou então vai embora. Vai seguir seu caminho. Podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é mais lento, é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado de estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito, então vejam bem, pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, nós temos uma obra da codificação espírita intitulada Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nessa obra, nós temos Kardec estudando conosco e com a espiritualidade a passagem. Lá há um título que se chama A Passagem,
que é a transição. Sairmos da vida física e retornarmos para o plano espiritual. E na segunda parte desta obra, ele traz, para efeito de estudos a cada um de nós, uma série de relatos de espíritos que no processo da desencarnação vão nos mostrar com seus testemunhos como que eles vivenciaram e passaram por este processo. E aí ele vai trazer uma classificação de espíritos variadas. Vai trazer testemunhos de espíritos felizes, cujo desprendimento foi tranquilo, espíritos infelizes, espíritos sofredores, espíritos de doentes que passaram por processo de doença, espíritos criminosos, espíritos suicidas. Então nós temos uma variedade de relatos na segunda parte da obra Céu e Inferno. Qual é o objetivo desses relatos? Iniciar em nós uma reflexão natural da transição que se operará em cada um de nós, que pode ser de hoje para amanhã, que pode ser durante a semana, que pode ser daqui a um mês, final do ano, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, ninguém sabe. O que sabemos é que nós vamos retornar. De que forma vamos retornar? Precisamos iniciar conosco pensamentos agradáveis, não no culto à morte, mas no culto à continuidade da vida. A alma é imortal. Por isso que a doutrina espírita nos traz, de uma forma bem clara e objetiva, o entendimento do corpo perespiritual. Pois que o mesmo que está revestindo o espírito e que vai se assemelhar ao corpo último que teve, de acordo com a evolução do espírito, ele pode moldar a aparência que ele quiser no perespírito, devido às propriedades que o mesmo tem. E o perespírito, ele é muito estudado por Allan Kardec em uma outra obra da codificação, o Livro dos Médiuns. E lá ele afirma para nós que o conhecimento e o entendimento do perespírito nos dá uma chave para compreendermos uma série de efeitos que não se pode explicar simplesmente pela análise material. Então, o corpo perispiritual, o perispírito, vai abrir para nós uma possibilidade imensa no campo do entendimento da vida espiritual. Mas veja bem, perespírito tem sensação, da mesma forma que o corpo físico tem sensibilidade. Mas corpo físico, tanto perespírito, não pensa e não tem emoções. Quem pensa, quem tem emoções, é o espírito. E ele canaliza isso para os corpos que o reveste. Pois que a cada retorno da alma ao corpo, o corpo físico vai ser o mesmo. Então, quando eu retornar numa outra oportunidade, estamos em 2025, vamos imaginar que eu desencarno por aí, dá algum tempo, e retorno lá em 2100, 2100 e poucos, ou até mesmo antes, eu vou retornar num novo corpo, não vou?
Um novo corpo físico. O meu perispírito, ele vai se moldar a estrutura do meu corpo físico naquela oportunidade. E quando eu retornar de novo ao plano espiritual, eu não vou retornar com a feição que eu estou neste corpo, mas da minha próxima existência. E assim sucessivamente. Então, o corpo biológico vai se transformando da mesma forma que o corpo perispiritual. E o espírito vai evoluindo, vai purificando, até chegar um momento em que ele não necessita mais viver uma encarnação ou reencarnação nos moldes que nós concebemos, que nós entendemos. Então ele avança para novas etapas, que nós ainda não dimensionamos, pois nos falta conhecimento e sentidos para entender isto. Delano, com licença. Nesse caso, o espírito não precisa mais de um perispírito, o espírito que não precisa reencarnar, mas como que funciona essa questão? É muito difícil, conforme a espiritualidade nos coloca, entender ou compreender o espírito. Nós não temos sentidos para sabermos disso. Então, o que eles vão nos informar? Que o corpo perispiritual, ele vai purificando-se de tal forma que vai se revestindo o espírito na sua trajetória evolutiva. Até onde a espiritualidade nos coloca, o espírito, para que nós entendamos, estará revestido de um corpo perispiritual. Então veja bem, isso é muito complexo. E nós não vamos avançar nisso. Pois que há dois elementos gerais no universo. Elemento material, elemento espiritual. O elemento material é preciso juntar o fluido cósmico universal, que é como se fosse um grande oceano e todos nós mergulhados neste oceano. Então, todos os planetas, sistemas, constelações, galáxias que estão no espaço, é como se estivessem mergulhados nesse grande fluido cósmico universal, que é elemento material. Quando os espíritos perguntam a Kardec, como Deus cria os espíritos? E eles respondem a Kardec, não sabemos. Ainda para nós, é uma grande interrogação. Então, os espíritos superiores. Pois que eles não são criados no elemento material. É espírito. Eles provêm do elemento espiritual. Como nós não temos sentidos para entender o elemento espiritual na sua essência, porque ninguém viu um espírito, nós que estamos na nossa humanidade, e posso até afirmar que espíritos que estão em dimensões mais evoluídas do planeta que nós habitamos, nunca viram um espírito, propriamente dito. Mas perispíritos convivem. Exemplo, quando Jesus retorna da cruz e reaparece aos apóstolos, diz o texto que estavam vendo um espírito. Mas, na realidade, o que eles estavam vendo? O perispírito de Jesus, que dava aparência do seu corpo que ele deixara na cruz. Então, o espírito, propriamente dito, nós vamos demorar ainda, de acordo com a numerologia terrestre, alguns bilhões de anos para visualizá-lo. Por quê? Nos falta sentido. Quem nos afirma? Os espíritos. Para fechar, como é que você chama?
Leandro? Então vejam bem coisa interessante. Morte, graças a Deus, ninguém mais tem medo, né? Já passamos dessa fase. Não já? Já, né? Questão 88, do Livro dos Espíritos. Para que as pessoas cheguem em casa, abram o Livro dos Espíritos, estudem o Livro dos Espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Pergunta Kardec. O espírito, ele não está falando de perispírito, está falando do espírito. Resposta, para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, então eles deixaram aberto para a percepção e interpretação de cada um. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Né? Deu uma definição tirada do elemento material que fere os nossos sentidos. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Por isso, a representação, nós colocamos isso aqui, ó, de espírito. Ó. Uma ideia de chama, de clarão, de centelha. Qual é a forma? Não sabemos. Por isso, necessita ser revestido do corpo perespiritual para que nós consigamos mensurar e dimensionar. Após a saída do espírito, do elemento material, falta-nos base para entendermos e dimensionarmos isso, pois não temos sentidos nem inteligência para avançar nesse sentido. E é por isso que necessitamos começar daqui, ó, da base, e irmos construindo gradativamente o nosso processo evolutivo. Como? Partindo daquilo que conhecemos. Eu conheço meu corpo físico? Não. Nós não conhecemos nosso corpo físico. Se nós não conhecemos o nosso corpo físico, como que nós vamos conhecer corpo perispiritual? O que dirá espírito? Ah, Adriana, que é isso? Eu conheço meu corpo, não conheço. Ah, mas eu tenho que estudar medicina? Não, não estou falando para estudar medicina. Nem anatomia, nem fisiologia. Mas se faz necessário termos pelo menos um entendimento da estrutura do corpo físico. Esqueleto. A estrutura dos sistemas linfático, endócrino, respiratório, circulatório, digestivo, sistema nervoso central. Se nós começarmos a estudar o corpo físico hoje, em toda a sua estrutura, nós teríamos que dedicar de 10 a 12 horas diárias. E em 30 anos, talvez, a gente conseguiríamos entender alguma coisa da estrutura do corpo físico. Estudando diariamente de 10 a 12 horas. A anatomia e toda a sua funcionalidade. Para nós observarmos a grandeza divina. E é por isso que há hoje tantos especialistas nas diversas áreas da medicina. Mas o que nos interessa? Morte existe? Não. Que existe vida. Quem tem vida? Espírito. Perispírito, vitalidade. Corpo físico, vitalidade. Deixando o corpo, os elementos que o compõem retornam à atmosfera. E o corpo perispiritual também possui elementos atômicos em bases diferenciadas da estrutura material que nós concebemos.
Fechou? Está tranquilo? Alguma dúvida? Você comentou como é caro nascer e caro ir embora, né? Desse plano para o outro. Mas tem interseções nesses mundos materiais e espirituais. E o que não torna caro para nós é justamente a gente estudar, trabalhar, como você sempre vem falando, e buscar o equilíbrio físico, porque a gente depende dessa matéria, o equilíbrio espiritual. E só através do entendimento que a gente consegue isso. O físico, a gente deixar menos mazela no corpo, porque o corpo vai estar refletido no perispírito. Assim como você comentou, uma outra vez a gente tem um outro corpo, mas nem sempre o nosso perispírito ele vai ser moldado perfeitamente dentro desse novo corpo, porque ele pode estar ainda com certeza, né, com as mazelas das múltiplas existências, e assim a gente não foi nos melhorando. Então, o que é físico aqui também pode influenciar naquilo que vai ser físico depois também, porque o perispírito vai acompanhando. Sim. Então, vejam bem, que estudar nunca é demais, não é verdade? E precisamos estudar muito mais. Aí nós estamos entrando em outras linhas, em outras frentes, para que nós possamos iniciar um processo de reflexão. O mais importante é entender, na grande transição, termos uma consciência agora bem estruturada e definida de que morte, conforme foi colocado para nós, conforme é entendido pela grande maioria dos corações e de pessoas com quem convivemos, não é da forma que expressa a realidade. A realidade é bem diferente. Então, deixa o corpo, o espírito retorna ao mundo espiritual. Ao retornar ao mundo espiritual, ele vai constatar que está vivo em um corpo que se assemelha ao físico. Este corpo é o perispírito. Então, a espiritualidade está abrindo para nós pontos para que nós iniciemos uma jornada de estudos para entendermos este processo. Tranquilo, gente? E o livro Religião dos Espíritos é um convite a isso, no estudo Livro dos Espíritos. Mas o nosso tempo já fechou, já passou. É muito amplo, né? Falar de morte, né? Coisa boa, né? Mas nós vamos aprendendo aos poucos, e esse é o nosso objetivo. Vamos fazer a nossa prece final, agradecer a Jesus imensamente, convidando a todos para que em casa possam retomar a lição, quem tem o livro, capítulo 63, procurar as perguntas, lê-las. Semana que vem é o capítulo posterior a esse. Capítulo 64, quem tem o livro novo, para quem tem o livro velho, não há em capítulos, mas posso deixar a lição. Capítulo 64, que vai trazer o título Meditemos. Olha que coisa interessante, o título do capítulo. Meditemos. Então nós vamos agradecer imensamente a espiritualidade, que neste momento, em nome do Cristo, nos envolve. E que nós retornemos aos nossos lares em paz, confiantes da realidade da vida, pois que, assim, Senhor, estamos aprendendo a construir em nós a fé raciocinada, alimentando a esperança de que, embora passemos por grandes tempestades, a natureza reafirma a cada dia a continuidade de um novo dia, com o sol a raiar
convidando-nos à vida. Que saibamos, Jesus, observarmos a natureza, meditar em torno da mesma e que seu Evangelho, que é luz e redenção a cada um de nós, torne-se o alimento necessário, como é, às nossas almas. Assim sendo, nós te agradecemos e te rogamos, sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e assim o seja.